Fala pessoal, tudo bem? Então, nessa aula a gente vai aprender sobre finais. A gente vai aprender dois finais muito famosos, que são a ponte de Lucena e Philidor. Nessa posição aqui, a gente tem a ponte de Lucena. Vou mostrar para vocês a ideia dessa temática e o porquê desse nome. Qual que é a ideia aqui? As brancas, elas ganham, elas jogam-se as brancas, né? E elas vão ganhar nesse final. Bom, elas têm um peão a mais, mas isso não define a vitória delas, tá? Você tem que fazer as jogadas certas pra você conseguir não empatar, porque finais assim, normalmente, ainda mais quando as pretas estão em desvantagem, né? Não, quando seu adversário tá em desvantagem, tende-se a tentar empatar. E a ideia das brancas aqui é ganhar. Então, o que deve ser feito aqui? A torre joga as regras brancas, a torre deve dar cheque no rei, de forma a fazer com que o rei venha para a coluna de H. Por que esse rei tem que vir para a coluna de H? Porque se ele vier para cá, eu vou conseguir promover para a dama. Não tem o que eu possa fazer. Ah, mas a torre vem aqui e dá cheque no rei. Não adianta, promove para a dama. E aí, mas captura de volta. E aí eu fico com uma torre a mais, né? Então, quando se dá cheque no rei aqui, se o seu adversário for inteligente bastante, ele vai vir para a coluna de H. E aí, qual que é a sua próxima jogada? Esse que é o lance que exclama essa temática da ponte de Lucena. Torre G4. Por quê? Qual que é a ideia? Você vai jogar a torre G4 de forma a mirar nessa casa aqui de E4 para fazer a seguinte jogada. A ideia das pretas, o que as pretas esperam é que você saia com o rei para as próximas casas, né? Já que as brancas querem promover o peão, o rei vai ter que sair para alguma casa em algum momento. Então, a torre tá só esperando esse momento chegar para ela poder dar cheque. Então, a torre vai fazer uma jogada meio nada a ver, né? Sim, mais para esperar o rei se mover. E o que o rei tem que fazer nessa situação? Ele tem que vir para uma dessas duas casas, mais precisamente nessa daqui, de forma que quando a torre vier dar cheque, o rei vai vir para E5, vai dar cheque de novo, depois o rei vai vir para F6, E5 não, né, gente? Desculpa, E6, vai vir para F6, aí a torre vai dar... a torre vai capturar aqui? Não vai, né? Senão o rei vai capturar de volta. Aí a torre vem dar cheque de novo, e aí o rei vai vir para E5, agora sim E5. E quando a torre der cheque de novo, você vai cobrir o cheque de torre. E aqui as brancas estão ganhas. E essa aqui é a ponte de Lucena. Mas por que não jogar a torre? Por que não jogar a torre em G5, por exemplo? Não daria certo também? Vamos ver. E5 não é muito viável, porque o rei, se o seu adversário jogasse o rei, né, nessa casa aqui, se o rei jogasse em H8, até que daria. Acredito que daria. Mas, se jogasse essa casa, o rei iria te cutucar. E não é essa a nossa ideia, e iria demorar mais. Você iria perder a partida? Não, mas ficaria tudo mais difícil, entendeu? Você ia ter que ficar se defendendo o tempo todo. Não é isso que a gente quer. Seria mais difícil. Então, por que não também torre em G3? Porque aqui fica muito longe a ponte, né? E a ideia é que o rei não desgrude do peão. Então, vamos ver o que aconteceria aqui, né? O rei viria pra cá, vamos seguir com a ideia da ponte. Viria pra cá. O rei teria que vir pra cá, tá vendo? É muito, muito longe. Pra cá não, né? Pra cá. Cheque de novo. Cheque de novo. Aqui eu não posso cobrir, né? Porque senão eu vou estar dando a torre. E aí, quando eu viesse pra cá, perdi o meu peão. Então, em G3 fica muito longe. A jogada certa e que exclama a posição é torre G4, tá ok?
Agora, a gente vai ver outra situação famosa, que é a de Philidor, que é a seguinte: as pretas querem empatar, jogam-se as pretas e elas querem empatar essa situação. Então, o que deve ser feito? O peão falta 3 casas para promover aqui, né, nessa situação. E aí, o que deve ser feito? O lance que exclama e define a posição é torre B6. Na terceira linha aqui, na terceira linha, de forma que vai influenciar, vai fazer com que o seu adversário queira avançar com o peão, já que a ideia das brancas é avançar e promover esse peão, né, para a dama, para outra peça e tal. Então, você vai estar atiçando seu adversário para avançar com esse peão. E aí, o que deve ser feito? Você vai simplesmente ir para B1, de forma que você consiga dar cheque no rei depois. Por quê? O que acontece? Por que a gente quis fazer com que esse peão avançasse? Porque esse peão, ele é uma proteção do rei. Por isso que você não pode vir dar cheque no rei aqui de uma vez. Porque senão o rei vai vir pra cá e está ganho para as brancas. Nessa situação. Então, o certo é, de fato, você vir com a torre pra cá pra poder atiçar essa jogada. E agora sim, não tem, assim, muito o que você possa fazer, o que as brancas possam fazer, para que não dê empate, né? Porque, por exemplo, se eu viesse com a torre pra cá, eu iria dar cheque, e aí eu poderia defender aqui. Mas se eu capturar aqui, ele me captura de volta, e aí é empate, porque vai ficar 2 reis e 1 peão. Então, quando você joga torre B1, não tem... Acabou, assim, eu vou dar vários cheques, acabar dando vários cheques nesse rei, olha. Ele não sai dos cheques mais. E aí é empate. E é isso, são essas as finais que a gente precisa conhecer nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.